Muitas mulheres aprenderam a ser fortes porque a vida exigiu. Essa força trouxe autonomia, estabilidade, segurança. Mas em muitos casos também começou a pesar nos relacionamentos. Sem perceber, a independência virou distância. Casamentos frios, onde ninguém mais sabe o seu lugar. Pessoas capazes, mas sem admiração. E não é por falta de força, é por falta de equilíbrio. Deus, Ele quer trazer para você uma direção, uma luz nesse caminho que está Mas todo em isso trevas. pode ser Você vai aprendido. acompanhar essa matéria Nesta falando a quinta, respeito da a depressão. continuação da palestra Muitas pessoas especial Os começaram Desafios com uma das depressão Mulheres através Fortes. de uma Para mais tristeza informações, acesse pequena. terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535. Lembre-se, força com equilíbrio é sinal de sucesso no amor. Limite da paciência, do medo, da vergonha. E quando esse limite é ultrapassado, o ser humano é capaz de fazer coisas que jamais imaginou. Porque a dor, quando cala, grita de outras formas. E é aí que muita gente se perde, tentando aliviar o que não consegue mais suportar. Alguns desistiram de lutar. Outros deixaram que a dor se transformasse em fúria. A seguir, casos que chocaram o país e revelaram o que acontece quando o sofrimento parece não ter fim. Era para ser mais um dia de aula, mas em 2019, a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, se tornou palco de uma das maiores tragédias já registradas em escolas brasileiras. Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique Castro, de 25, entraram na unidade escolar durante o horário do intervalo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. 7 pessoas foram mortas. Após o ataque, um dos atiradores matou o comparsa e, em seguida, tirou a própria vida. Segundo as investigações, Guilherme era ex-aluno da escola Raul Brasil e teria abandonado os estudos após alegar sofrer bullying. Ou seja, uma das principais motivações do crime foi vingança. Fiz essa canção pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente, mas a vida tinha um plano e separou a gente. Quando a perda, a solidão ou a rejeição parecem fortes demais, muitos não conseguem encontrar um motivo para continuar. Foi o que aconteceu com o cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., que lutava contra a depressão. Em dezembro de 2012, Chorão deixou claro o quanto estava abalado com o fim do casamento. Foram muitos anos de relacionamento. Eu gosto muito dela, mas não tem jeito. Chegou ao fim. Dias depois, Chorão foi encontrado morto em seu apartamento, vítima de uma overdose. O cantor, que em suas músicas falava sobre liberdade e superação, chegou no ponto em que a dor sufoca a razão e a vida parece não fazer mais sentido. É o limite entre resistir ou desistir. Imagine a dor de uma mãe que ainda não superou a morte de um filho e agora vê o outro filho sendo preso por participação em um assalto a ônibus. E tudo isso em pleno Dia das Mães. Chamavam de matador, não sei se era o vulgo deles, chamado de matador. Bora, matador, bora, pega a senha, pega o telefone ali, outro ali. Quando a gente se viu ali, a gente já estava ali sufocado por 2 menores infratores, né? Armado, espremendo as pessoas por senha, botando o celular na bolsa. Aquela situação horrível. Em frente à delegacia, ela pede desculpas aos passageiros do ônibus pelo erro do filho. Gente, desculpa, eu tô com tanta vergonha de vocês. Bota em cima dele aí o pé. Vai. Me perdoa, 18, me perdoa, gente, me desculpa. É a dor levando alguém ao limite. Um limite que só se percebe quando tudo o que amamos parece ruir de uma vez.
Como dar um basta no desgosto de uma vida vazia. Talvez você que assiste a essa matéria já tenha chegado no seu limite, sem forças para continuar, sem saber qual o sentido de sua vida. Diante de quem podemos levar a nossa dor para que ela não nos destrua, mas seja o caminho para uma transformação de vida. A Central não para, é 24 horas à sua disposição. Pastor Sérgio, as pessoas que entram em contato, entram para pedir oração, entram para desabafar, entram para receber uma palavra, e nós não só orientamos, como também oramos em favor dessas pessoas. Inclusive, o senhor tem nome de pessoas agora, não tem? Tenho sim. Por exemplo, o Isaías, ele nos acompanha de Navegantes e ele pede aqui oração pelos seus familiares e que estão nos vícios, né? Ele não cita nomes, mas cita aqui que tem familiares nessa situação. E vamos orar sim, Isaías. Nós temos aqui também a Elza, ela é de Gaspar, pede oração aqui pelo filho Elisandro, que está doente. Temos aqui a participação do Charles de Florianópolis, que pede ajuda, oração pela família. A Janice, também de Florianópolis, cita aqui alguns nomes. Nós temos o Acácio de Blumenau, pede oração pela sua saúde. Você pode entrar em contato agora com a nossa equipe, a nossa central, através desse número que aparece aí para você. Nós estamos prontos para te ajudar, lhe atender, lhe orientar. Conte conosco. Você vai acompanhar a história de uma pessoa que a vida foi transformada, graças a Deus. A gente fica feliz em acompanhar histórias como essas, porque a sua, em breve, será transformada se você fizer o que essas pessoas fizeram. Acompanhe só. Para as pessoas, a família é a maior referência. No meu caso, a minha família foi a minha maior frustração. A minha mãe, ela teve outros filhos, só que a minha mãe, ela foi se afundando cada vez mais nas drogas, até ela chegou a se envolver com o tráfico. Então eu tenho flashes assim de memória dessa pequena parte de caras batendo na minha mãe, de minha irmã me escondendo, às vezes a gente dentro de algum armário, alguma coisa assim, e eu era muito pequenininha. Então, quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 4 para 5 anos, e isso minha família depois que me contou, a minha mãe deixou a gente dentro de um barraco, né? E ela saiu e parece que ficou 2 dias fora. Ela se envolveu com muitos homens e o último que ela se relacionou foi o qual ela acabou morrendo no tráfico. A minha família, por ser envolvida com o espiritismo, eu acabei absorvendo muita carga dessa parte, né? Então eu era muito atormentada desde criança, então eu via vultos, eu via espíritos, eu tinha pesadelos que eu estava morrendo. A primeira vez que eu tentei me matar foi me asfixiando, né? Foi me enforcando com um fio. A segunda vez eu tentei me afogar e a terceira vez foi eu quase caí num poço, né? Eu fiquei olhando pro poço, sem fundo que tinha lá na chácara. Eu tinha perdido já a coragem de pular, só que aí bem na hora eu acabei escorregando. Até que uma das vezes, né, atormentada mesmo pelos espíritos, me deu um apagão na minha mente. E numa discussão com a minha tia, eu percebi que eu queria matar a minha tia. E aí eu lembro que deu esse apagão e quando eu me dei por conta, eu tava com uma enxada empunhada e minha tia tava de costas. Por conta disso, eu vim morar com o meu pai, né? E eu já tinha 13 anos. Só que eu troquei um problema por mais outro problema. E o meu pai, ele ainda era envolvido, né? Ele ainda tinha um problema com os vícios. Eu só não usei drogas porque a minha mãe tinha morrido no tráfico. E aquilo tinha gerado uma revolta muito grande dentro de mim. Mas a bebida era algo inevitável para mim. Eu procurava sempre me relacionar com alguém, me prostituir, só para distrair o que realmente estava acontecendo, só para maquiar, para eu não lembrar do que estava acontecendo. Só que eu sempre tinha que voltar para casa, eu sempre tinha que olhar no espelho. E todas as vezes que eu olhava no espelho, o desgosto que eu sentia a meu respeito era muito grande. Eu trabalhava com um rapaz que ele era novo,
como eu, mas ele tinha uma postura e ele era muito diferente. E eu falei, poxa, mas ele teve uma vida tão difícil quanto a minha. Como que ele é feliz desse jeito? E eu tô aqui sofrendo, querendo morrer. E um dia, conversando com ele, eu falei, olha, Luiz, eu quero morrer. E ele falou assim, olha, morrer não vai ser a solução. Você precisa de ajuda, mas você tem que aceitar ajuda e aceitar ser ajudada. E ele, conversando com ele, né, eu via que ele ia em alguma igreja. Era nítido, né, que ele ia em alguma igreja. Só que na época eu não gostava de igreja, eu não acreditava em igreja, eu não acreditava em pastor, eu não acreditava nas pessoas que frequentavam, nos cristãos, eu não acreditava, eu achava que eram falsos, que eram hipócritas. Só que por conta do testemunho dele, eu acreditei que era possível alguém ser diferente, em algum lugar ser diferente. E aí foi assim que eu busquei ajuda e cheguei na Igreja Universal. Demorei muito para obedecer. Acredito que essa seja a palavra, para obedecer de verdade. Eu obedeci o que eu achava que convinha para mim naquele momento e fui levando. Mas aconteceu no meio desse trajeto, aconteceu uma tragédia na minha família, a qual meu pai foi preso. Aí ali, eu já tinha começado a ouvir a palavra de Deus, né? E quando eu me vi naquela situação, eu fiquei sem chão. Porque eu falei, e agora, como é que eu vou resolver isso? Eu só olhei assim e falei, eu vou crer no que o homem de Deus está falando. Eu vou crer no que esse pastor está falando e eu vou fazer exatamente do jeito que ele está falando. Entregar o controle para Deus era muito difícil. E eu não sabia disso. Eu demorei muito para entender que eu não conseguia confiar que Deus realmente queria ser só meu pai. Dentro da minha casa mesmo, eu fechei a janela, eu fechei a porta do quarto, eu desliguei o meu computador, eu peguei a palavra de Deus, dobrei os meus joelhos e ali eu fiz um voto com Deus. Eu combinei com Deus que eu ia fazer a minha parte. E a minha parte eu ia fazer o mais perfeito possível. Se eu não conhecer o Deus ao qual eu prego para as pessoas, eu falo do Senhor para as pessoas, eu falo da transformação que o Senhor faz para as pessoas, se eu não tiver isso dentro de mim, eu estou sendo uma mentirosa. Eu estou sendo mentirosa, eu estou sendo hipócrita. E eu vou continuar sofrendo. E eu não quero mais sofrer. Eu levantei e parecia que tinha um leão rugindo dentro de mim. Eu tinha uma força que eu sabia que ela não era minha. Mas eu não tinha percebido ainda que eu tinha recebido o Espírito Santo ali. Tanto que na mesma semana as pessoas falavam assim, Marília, mas o que aconteceu com você? Nossa, Marília, você acendeu. Nossa, Marília, você mudou. E eu falava assim, nossa, que legal, né? Mudou a minha postura. E aí, conversando com Deus, eu percebi que eu estava conversando com Deus a todo instante. Eu percebi que o meu relacionamento com Deus, ele tinha mudado completamente. E dali por diante, aquela Marília, quando eu paro para falar da minha história, é como se eu estivesse falando da história de outra pessoa. Hoje em dia eu gosto de mim, eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de olhar para os meus olhos e falar assim, caramba. Aquele amor que eu senti falta da minha família, eu vejo que Deus ele preencheu de uma forma que eu não sinto isso. Muito pelo contrário, eu amo minha família de uma forma muito engraçada, porque as pessoas podem falar assim, mas você não teve. Mas eu amo a minha família. Eu amo a minha família, eu amo quem eu sou, eu amo a minha vida. Eu amo tudo que Deus ele colocou dentro de mim. E aonde Ele me coloca, eu procuro sempre mostrar isso. Que não importa de onde você veio, né? Não é como você começou a sua vida. O que você vai fazer? O que você pode mudar? O que você pode fazer para mudar? E o melhor caminho, o único caminho, na verdade, é o Senhor Jesus, né? E para quem se sentia indigna disso, indigna de ser feliz, indigna de ter algo na vida, quando você percebe a grandeza que é a presença de Deus dentro de você, você fala assim, oh Deus, Ele deixou de ser um estranho para mim, Ele faz parte de mim, eu sei que Ele é meu Pai. O que eu posso dizer
para quem está assistindo e que veio de uma vida que não foi projetada como a minha, né? Se sente como se tivesse sido só jogado no mundo e tem que sobreviver. Aos sobreviventes, existe um caminho, né? Existe um pai. Se você não teve um pai, se você não teve uma mãe, existe um pai que vai sempre cuidar de você, que é o Senhor Jesus. Eu amo quando eu posso servir a Deus, eu amo quando eu posso falar dele, quando eu posso falar o que ele fez na minha vida, o que ele fez em mim. E quem me conheceu lá atrás e vê hoje, não existe dúvida de dizer que foi o próprio Deus. A minha família reconhece isso, a minha família reconhece que Deus habita, que Deus está na minha vida, porque eles viram tudo. E hoje hoje eu consigo passar isso para eles. Eu não falo por passando informações, eu consigo passar ele através da minha vida. Eu tenho certeza que a dor que você está sentindo, ela é maior do que o teu preconceito. Então quebra o seu orgulho. Da mesma forma que hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou alegre, eu fui ajudada, eu tenho certeza que você também vai ser ajudado, independente do seu problema, independente do grau de vida que você esteja, você consegue ajuda. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Eu te faço um convite especial. Nessa quarta-feira, às 19 horas, esteja conosco aqui na nossa Catedral da Universal em Florianópolis. Ou você pode ir a uma Universal próximo de você. Chegando lá, você vai encontrar uma paz e uma palavra, não do homem, a palavra de Deus, que vai ao encontro da necessidade do que você tem enfrentado. Onde descobrir uma Universal mais próxima? Você pode entrar através desse localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar o endereço mais perto de você. Se caso você vai estar em São Paulo, então você pode comparecer ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal perto aí da sua casa que você já conhece. Se você nunca veio a esse lugar aqui no centro de Florianópolis, seja bem-vindo. Nessa quarta-feira eu faço questão, após a reunião, de atender você, de orientar você, não dar a minha opinião, mas através da palavra de Deus, que ela abre o nosso entendimento, você vai encontrar a solução para esse sofrimento. Uma coisa eu tenho certeza, você vai sair daqui com muita paz, com força, e essa reunião só vai lhe fazer bem. Acompanhe. Essa reunião de quarta, para mim, é importante porque é um momento meu com Deus. É um momento que eu não peço pela minha família, pelos meus filhos, por ninguém. É um momento da minha conexão com Deus. Porque durante toda a semana, vindo de quarta até quarta, para a gente é como se faltasse um pedacinho ainda, sabe? Aí quando você chega aqui na quarta-feira, que é aquele momento que a gente conversa com Deus, que eu converso com Deus, que eu tenho esse momento com Deus. Então, para mim, não tem nem, é indescritível, assim, esse momento que é a minha conexão total com Deus, com o Espírito Santo, é muito mais do que importante, é o meu alicerce, é o meu combustível. E essa conexão, para mim, é muito mais do que importante, é um pedacinho da minha vida. Para a gente é um alicerce, não tem como faltar na quarta-feira, tem que preencher na quarta-feira a busca do Espírito Santo, né? Aquele que transforma a gente, nos dá força para o dia a dia, para lutar as guerras no dia a dia, né? No trabalho, na família, etc. Então, coisas assim que
que a gente não pode faltar. Não deixe de vir. Venha com vergonha, sem vergonha, com medo, sem medo. O Espírito Santo está aqui para te acolher, para te receber e com certeza para te batizar novamente. Após dias de euforia, música e curtição, o carnaval curiosamente termina em uma quarta-feira de cinzas. Cinzas. Uma forma clara que define exatamente como fica o interior de muitos, que neste período tentam preencher a alma com muitas coisas e ainda assim permanecem vazios. Mas, ao contrário da festa da carne, Deus promete aos que têm sede e o buscam inteiramente a verdadeira alegria, que como uma coroa de honra é concedida através do seu Espírito. Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a troca das cinzas pela coroa. No encerramento dos 7 dias de batalha espiritual e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar para encontrar o templo mais próximo. Se essa pessoa não tivesse experimentado, graças a Deus ela veio e provou e viu que não era nada daquilo que falavam. Você pode fazer o mesmo, sabia? Esteja conosco nessa semana ainda. O quanto antes, hoje, se possível, para você provar de algo muito bom que talvez você nunca provou ainda. Ou se provou, hoje a situação que você está é uma situação distante do que um dia você provou de paz, de alegria, de felicidade. Então, só depende de você. Pastor Sérgio, antes da gente orar com o Bispo Sérgio Mota, tem pessoas entrando em contato, tem pessoas que estão crendo e prova, estão ligando, pedindo oração e nós vamos orar por elas. São muitas as pessoas que estão ligando, desabafando, pedindo uma orientação à luz da palavra de Deus. E você pode fazer o mesmo agora, como por exemplo a Dulcineia de Joinville entrou em contato, citou aqui o nome do José Joaquim. Vamos orar sim, viu, Dulcineia? A Eva de Itajaí pede oração aqui pela família, cita aqui vários nomes. Nós temos a Ana Lúcia também aqui da capital de Santa Catarina, Florianópolis, pedindo pela família. E nós temos aqui o João Carlos de Itajaí pedindo por ele e por sua esposa. Você então é muito bem-vindo aqui na nossa central de atendimento. Conte conosco, nós queremos lutar com você, por você. Fique à vontade para entrar em contato e começar uma nova história a partir de então. Eu creio que é Deus permitindo esse programa chegar para mostrar para você uma solução, para mostrar para você uma saída. Então não demore mais, não perca tempo, deixe o preconceito de lado, venha agir sua fé. Essa reunião só vai fazer bem para você. Nós vamos agora à oração com o Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé aqui de Santa Catarina, que vai orar pelos catarinenses, por todos que estão acompanhando, e eu creio nessa oração. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Momento chegou, momento tão aguardado para nós falarmos com Deus em favor de tantas e tantas pessoas que estão sofrendo. A oração, ela traz refrigério. A oração, ela traz a tranquilidade. Você que está ansioso, você que está aí, sabe, triste, não é para menos. Tantos problemas, tantas dificuldades, ninguém está aí na tua pele para saber, não é verdade? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode te trazer o alívio, o refrigério e Ele vai fazer isso agora. Ele só quer fé, certeza, confiança, esperança. Tenha isso agora, porque nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai. É na autoridade e no poder que há em nome de Jesus. Em nós, humanos, não há poder a não ser de Deus. Tudo emana de ti, tu és soberano. Que o teu poder sobrenatural se manifeste em todas as pessoas que nos assistem, em todos os lares, para trazer a cura. Eu ministro a cura, eu determino a cura desta pessoa. Seja curada agora, seja liberta agora. Essa dor saia do teu corpo agora. Esse sofrimento, essa angústia, essa dor no teu peito, ela bata em retirada. Meu Deus,
Tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és o refrigério, meu Pai, para essa alma sofrida. Eu abençoo a vida de todos em nome de Jesus. Beba desta água e seja abençoado. Hoje, terça-feira, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar em todas as igrejas universal do Reino de Deus, e é por isso que nós sempre convidamos você a procurar um templo mais próximo da sua casa, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, ó, a casa de meu Pai, ela é casa de oração. Oração é quando nós falamos com Deus, quando nós invocamos o seu nome, quando nós queremos comprar, por exemplo, a comida, né, fazer as compras, vamos ao mercado. Quando queremos o remédio, vamos à farmácia. Você quer Deus? Vá à casa de Deus. Nessa terça-feira, seja liberto, seja livre de todos os males. Um abraço do guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota, que tem o maior prazer de interceder a Deus pela tua vida, pela tua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima. Graças a Deus. Agora, minha amiga, meu amigo, só depende de você. Pastor Sérgio, que Deus mostrou para essa pessoa, apontou a solução, apontou a saída, as histórias que ela assistiu, agora é com ela. A parte dela tem que fazer. Deus e nós fizemos. Agora precisa de uma decisão, de uma atitude dela. De fato, Pastor Rodrigo, e você que acompanha o programa, você pode ser o próximo testemunho, se você fizer o que essas pessoas fizeram. Então tome atitude, reaja, se levante, busque a Deus, certamente Ele vai entrar na sua vida para transformar completamente, começando no interior e chegando em todas as demais áreas da sua vida. Deus abençoe a todos, um forte abraço, em breve nos veremos. Carnaval. Período em que as piores estatísticas só aumentam. E isso tem uma razão. Carnaval é coisa espiritual. Por isso, uma programação não de festa, mas de blindagem e proteção está marcada para que Deus venha guardar você e sua família. De 12 a 18 de fevereiro, os 7 dias de batalha espiritual com o jejum de Zacarias. Confira agora esta agenda especial. Terça-feira, dia 17, o combate aos espíritos de enfermidade na corrente dos 70. E para encerrar esta programação, dia 18, quarta-feira de cinzas, a troca das cinzas pela coroa na reunião dos membros do Corpo de Cristo. Convide sua família e participe desta agenda especial. Os 7 dias de batalha espiritual em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar.